Tá rodando. Pronto, gravando, né? E aí, gente, bom dia mais uma vez. Quero saber aqui, semana passada a gente fez revisão, não foi? A gente fez revisão para recuperação, que foi essa semana, né? Se eu não me engano, foi ontem. E, além disso, a gente falou que a revisão da semana passada ia servir para as aulas da semana seguinte, no caso hoje e as próximas semanas, né? Pronto, já vamos colocando aí presente, né, para ficar salvo no chat e depois eu passar a presença. Então, gente, como a gente estava falando, semana passada foi aula só de revisão, não foi? As aulas não foram gravadas, porque a revisão, o conteúdo já tinha salvo, já tinha gravado. E a gente disse o seguinte, gente, essas aulas de revisão não é só para recuperação, mas principalmente para o conteúdo novo. Nas próximas semanas, a gente já vai começar conteúdo novo, então é necessário, se faz necessário essa revisão, para que os alunos estejam preparados para esse novo assunto, tranquilo? Então, é exatamente o assunto novo que a gente vai começar hoje. E aí, gente, alguém tem alguma coisa a comentar, perguntar alguma coisa da recuperação? Parece que foi ontem, não foi? Sim, Jamile, pode falar. Nada, não? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Semana passada teve Daliane, eu acho que é da outra turma. Ela me fez uma pergunta sobre uma questão. Sim, pode perguntar. Ai, minha perna. Eu acho que é o seu microfone que está ligado por engano, Jamil. Veja aí para... Eu achava que era uma pergunta. Então, vamos lá. Semana passada, teve uma aluna que fez uma pergunta da questão sobre o sinal da velocidade. Quando está indo, quando está voltando, se é positivo, se é negativo. Se eu não me engano, a questão 8. E a gente falou exatamente sobre isso. Ela teve um engano, a gente explicou e ela entendeu. Sobre a recuperação de ontem, alguém teve alguma dúvida? Ficou tranquilo? Alguma pergunta? Nada? Então, tranquilo, vamos lá, né, gente? Vamos iniciar a aula. Qualquer pergunta, ao longo da aula, vamos perguntando, né? Já são 8h18. Então, lá, gente, como a gente tinha falado, já algumas aulas anteriores, bom dia mais uma vez para quem está chegando, né? Agora 53 alunos, e a gente sempre lembrando, assim que a gente termina a aula, a gente posta a aula gravada lá na plataforma para você assistir, para você rever, para você tirar dúvidas. Então, sempre tem que fazer isso. Não aconteceu nada, né? Vale a participação. O microfone ali. Saia. Então, vamos lá, gente. Olha só. E passei dele que saíam para modelo. Rapaz, o de Jamile. Tá ligado, Jamile. Alguém fala com ela porque ela não deve estar percebendo. Então, vamos lá, gente. Desde as primeiras aulas, primeiros dias de aulas que a gente começou a ter, teve alguém que estava perguntando, professor, ao invés dessa fórmula da velocidade, eu posso usar outra fórmula? E sempre a gente estava avisando, olha, gente, essas fórmulas que vocês já pesquisaram, já estudaram, já viram, estão perguntando, isso é o próximo assunto. Eu até meio que adiantava, eu falava sobre função horária. Pois bem, é exatamente a aula de hoje. Então, a partir de hoje, se eu não me engano, a 8ª semana, né? O dia 14 de maio. Então, gente, sempre estejam registrando aí essas anotações, essas aulas, porque assim que entrar o Google Classroom, a gente vai estar postando tudo isso lá. E uma das notas vai ser exatamente essas anotações. Então, vamos lá, gente. A aula de hoje, como a gente já anunciou, né? Vai ser o assunto sobre funções. Funções horárias. Funções horárias. E aí, cadê lá? Jamile ainda está com o microfone ligado, né? Veja aí, Jamile, para não intervir aqui, né? Então, funções horárias.
era exatamente a pergunta de alguns, desde o primeiro dia de aula. Diziam, professor, essa forma de velocidade, eu posso usar outra forma? E eu dizia, não, gente, esse S0 aí, que estão dizendo SO, S0, isso aí vai ser um assunto seguinte, vai ser o próximo assunto. E a gente sempre esteve falando que seria funções horárias. Pois bem, chegou o dia sobre funções horárias. Como eu coloquei aqui, ó, no plural, são várias funções horárias. Tem a função horária do espaço com relação ao tempo, tem a função horária da velocidade com relação ao tempo, e mais do que isso, além de serem diferentes funções específicas de várias situações, com relação a várias grandezas do espaço, com relação ao tempo, da velocidade com relação ao tempo, além de serem funções de diferentes tipos, por mudarem as grandezas, grandeza do espaço, grandeza da velocidade, além disso, muda os tipos de movimentos. Ah, professor, como assim os tipos de movimento? Movimento não é só um, apenas um só? Como assim mais de um tipo de movimento? Já vou deixar a pergunta aberta aqui para valer o primeiro ponto de participação do dia. Quem é que sabe, quem é que já ouviu, na verdade, era para terem visto no 9º ano, né? O 9º ano, bem feito, é mais ou menos essa ideia, conceitos e definições sobre as ideias básicas da física inicial. Então, alguém já viu, alguém lembra quais são os diferentes tipos de movimento? E aí, valendo o primeiro ponto de participação do dia. Alguém? Ninguém? E aí? Cadê o pessoal participante aí? Matheus, Lucas? Ninguém, nem no chat. Mas, rapaz, me diga aí só um tipo de movimento. Ah, o professor disse que tem mais de um tipo de movimento. Quais são esses tipos de movimento? Pelo menos um. Ninguém? Pronto, vou dividir aqui, ó. Então, vou dividir o quadro em duas partes. Pronto, já dei uma dica. E aí, mais alguém? Ninguém quer se pronunciar? O povo, cadê quem falou? Cinemática e dinâmica. Pronto, Isaac, parabéns, olha lá. Isso daí é a participação, né? Não importa. Não, ele participou, professor, abriu o microfone e participou. Parabéns, show de bola. Esse é o aluno participante, né? Ó, veja só, o Isaac, ele falou sobre cinemática e dinâmica. Professor, cinemática e dinâmica são as áreas da mecânica, né? A subdivisão da mecânica, não é os tipos de movimento. Ou seja, cinemática e dinâmica, ambas estudam situações do movimento. Não é o tipo do movimento. Uma estuda o movimento sem as causas, outra estuda o movimento com as causas. Mas a pergunta do professor é: quais são os tipos de movimento? Tudo sobre mecânica. Mecânica estuda movimento. Ah, o Vinícius está lá no chat. Mecânica estuda sobre movimento. Todo tipo de movimento. A gente ia falar aqui movimento dos planetas, movimento de carro, de bicicleta, de um atleta. Todo tipo que se possa imaginar de movimento. Ah, o movimento lá, o fluxo de um rio, a água lá em movimento. Movimento. Todo sobre movimento. Mas a questão agora é, o assunto de hoje, dia 14 de maio, o assunto sobre funções é quais são os tipos de movimento. Tem gente botando lá movimento circular, outro falando sobre uniforme, outro falando uniformemente variado. Parabéns, show de bola. Estão vendo como viram no 9º ano, né? Ó, viram no 9º ano, ou estão pesquisando agora no Google. Então, lá, já vou deixar adiantado para vocês. Dividir o quadro em duas partes. Então, por que duas partes, professor? Porque, basicamente, nós temos dois movimentos. Ah, professor, só tem dois movimentos? Basicamente, sim. Apenas esses dois. Ah, professor, e mais específico, a gente vai ter outros, mas que recaem, basicamente, nos dois tipos. Então, quais são, professor, esses dois tipos de movimento? Primeiro, vou colocar aqui, ó, de maneira abreviada, né? Ó, como se fosse a sigla, as letrinhas iniciais. As letrinhas iniciais. MM de movimento, né? Ó. Então, ambos são movimentos, mas só que o primeiro é um movimento específico e o segundo já é um movimento específico de outra situação. Ah, professor, o primeiro é movimento retilíneo uniforme. Então, observem aí, gente, essa sigla, essas iniciais, essas letras iniciais de cada termo. Movimento retilíneo uniforme. Então, observem que o professor está escrevendo no quadro, mas além de escrever, ele está falando. Então, o aluno aplicado, o aluno estudioso, o aluno dedicado, ele vai estar fazendo anotação. Anotação mais do que copiar. Copiar o que está no quadro e anotar o que está sendo falado. Então,
Anotem, importantíssimo. Já estou dando aqui a dica. Próximo simulado. Próximo simulado tem a ler essa pergunta simples. Sinceramente, o camarada ganhar um 10 simplesmente por saber o significado dessa sigla, dessas iniciais, MRU, movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Então, o aluno estudioso vai copiar aí abaixo o significado entre parênteses. Entre parênteses. Movimento retilíneo uniforme. Ah, professor, o primeiro é movimento retilíneo uniforme. E o segundo vai ser o quê? Já vou adiantar. Movimento R. O que significa R? Vamos lá. Ó. Segundo ponto para ver quem ganhou. O primeiro foi só Isaac, né? Ó. Quero ver agora. O que significa M? M significa o quê? Movimento. Movimento, Matheus. Show de bola aí. Acordou, não foi todo mundo acordando, gente. Sinceramente, mais de 8 horas. Vamos lá, ó. Matheus já garantiu dele também. M de movimento. R. E aí, quem mais? Matheus ou mais algum outro? R é o quê? Retilíneo. Retilíneo, Eduardo. Aí, show de bola. Outro. Matheus, Eduardo, Isaac. Então, olha lá. Movimento, retilíneo. Quero ver agora. O terceiro, U. Quem é que vai dizer U? O que é que significa U? Uniforme. Uniforme. Juliano e outros mais. Uniforme. Parabéns. Então, nunca mais esquecer, gente. Sinceramente. Movimento, retilíneo, uniforme. Observe. Outra característica. O que é que tem em comum no primeiro tipo de movimento e no segundo tipo de movimento? O que é que tem em comum? O retilíneo? O retilíneo, parabéns. Retilíneo, professor. R de retilíneo, R de retilíneo. Parabéns, show de bola. Mas além disso, só tem o R? O que mais que tem? O movimento. O movimento, Vinícius. Parabéns, foi você que disse lá no chat, não foi? Ó. Então, olha lá. Ambos têm em comum essas duas propriedades de ser movimento retilíneo. Mas só que esse segundo vai ter algo a mais, um complemento a mais, siglas aqui iniciais a mais, que esse primeiro não tem. É exatamente a diferença, o que diferencia esses dois tipos de movimento. Mas antes de eu concluir aqui, como é as siglas iniciais do segundo tipo de movimento, vamos aqui finalizar o que significa o movimento retilíneo ser uniforme. O que é ser um movimento uniforme? Mas antes disso, o assunto de hoje é assunto sobre o quê, gente? Funções horárias. Funções horárias sobre o quê? Quero ver agora quem é que mata essa pergunta. Funções horárias sobre o quê? Ninguém. Movimento? Sobre movimento, Matheus, mas você podia ir a mais, se prolongar, se estender um pouco a mais. Funções horárias sobre movimentos, no plural, e movimentos o quê? Se ambos têm em comum movimento o quê? Movimentos retilíneos. Parabéns, Isaac, Matheus, Vinícius, show de bola. Então, são as funções horárias, gente, sobre o movimento retilíneo. Sobre os movimentos retilíneos, já que são dois tipos. Então, vamos agora definir o primeiro. Professor, já sei que MRU é movimento retilíneo uniforme. Agora, o que significa ser uniforme? Alguém quer arriscar? Vinícius que colocou lá no chat. É uniforme, professor. A outra moça colocou uniformemente variado. Perfeito. Mas a pergunta agora é, o que significa uniforme? Alguém? Ninguém? Pronto, Yeshua colocou lá, não foi? Pronto, ótimo. Vou facilitar. Vou dar uma dica no seguinte. Vou dar uma pista. Gente, não se preocupem em já terem nesse primeiro momento o que significa o U de uniforme da física, do termo técnico, do formalismo da física. Não se preocupe com isso. A pergunta, então, para facilitar, pensem no seguinte: o que significa uniforme na nossa linguagem, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Ah, professor, o que é uniforme? Uniforme, o que é uniforme? Ok? Me digam aí um tipo de uniforme. Pronto, olha lá. Quando a receita, um tipo é quando a receita tá toda certinha. Cuidado aí com o microfone, a sua participação, né? Sim, mas já foi a sua resposta, não foi? Ótimo, Jamil. Parabéns. Mais alguém? Mais alguém? Uniforme, o que é uniforme? Pronto.
Quem é que usa uniforme? Quem é que usa uniforme? Me dê aí. Quando ele se desloca. Se desloca. Estou, por enquanto, valeu, Vinícius, parabéns. Mas estou, por enquanto, falando... Pronto, olha lá. Marina no chat falou. É uniforme da... Sim. Mais alguém? Uniforme. Dê aí um tipo. Quem é que usa uniforme? Na sociedade, quem é que usa uniforme? Sabe o que é uniforme? Uniforme é o quê? Me dê aí um exemplo. Uma farda, né, gente? A farda, uma roupa. Pronto, olha lá. Pedro falou, é o estudante usa farda. O trabalhador de uma fábrica usa farda. O policial usa uma farda. O trabalhador da prefeitura usa uma farda. Então, farda é uniforme. É uma farda, é um uniforme, é algo padrão. Na nossa linguagem do cotidiano, é um tipo de roupa. Uma roupa, pronto, aqui é a minha farda. Ninguém ainda perguntou, professor, todos os dias, todas as sextas, o senhor usa essa mesma camisa? É a mesma camisa, é a minha farda. Pronto, aqui é a minha farda. Minha farda é essa camisa amarela. Ou seja, é a roupa que ele veste todos os dias. Ah, ele veste todos os dias por quê? Porque é a farda, porque é o uniforme dele. Então, gente, nunca mais esquecer. O uniforme é algo padrão, igual, mesmo, a mesma coisa, não muda. Então, eu vou colocar aqui, olha, o significado unicamente do U. Então, U significa mesmo. Mesmo. Igual. Mesmo. Igual. Não muda. Não varia. Pronto, ó, disseram lá alguns oficiais do governo. Ou seja, é um padrão, é um uniforme. Ele veste lá uma roupa que é um uniforme. Por que é uniforme? Porque sempre a mesma roupa. Sempre é igual, é a mesma. Não muda. Então, esse U de uniforme significa isso. Mesma coisa. Igual. Não muda, não varia. Agora, a pergunta é, já pertinente à física. O que é que nesse movimento vai ser igual? Vai ser o mesmo. Não vai mudar. Vai ser o padrão. Não vai variar. A mesma coisa a vida toda. O que é que vai ser? O uniforme. Uniforme. O que é que vai ser o uniforme? Exato. Temos que pensar agora nas grandezas. Quais são as grandezas? Foi a prova anterior. Foi a prova que a gente fez. Quais são as grandezas? Quais foram as grandezas que nós vimos em cinemática? Me digam aí. Todas as grandezas. A primeira grandeza. Qual foi a primeira? O espaço. A segunda. O tempo. Terceira. E aí? Vou dizer tudo. Velocidade. E a quarta e última? Aceleração. Aceleração, show de bola. Olha aí, Isaac, Matheus, Vinícius, todo mundo participando. Então vamos lá. Ó. Espaço, tempo e velocidade. Basicamente essas quatro na cinemática. Quem é dessas quatro grandezas que no MRU, no movimento retilíneo uniforme, sempre vai ser a mesma grandeza, o mesmo valor. Nunca vai mudar. Vai ser o mesmo valor igual. Nunca vai alterar, nunca vai variar, nunca vai mudar. Velocidade. Quem? Isaac? Velocidade. Velocidade, Isaac. Show de bola. Então, gente, a característica principal, a característica importantíssima, a principal característica do movimento retilíneo uniforme. Pronto, já é uma questão do Enem. Estou colocando aí na questão. Por incrível que pareça, anotem isso. Hoje é o quê? 2021. Daqui a 2 anos, lá em 2023, você vai fazer o Enem e vai dizer, mas rapaz, olha lá, caiu essa questão que o professor disse. Então anota aí no caderno, no cantinho do caderno, faça lá a sua anotação, observações, atenção importantíssima. Cola lá o papelzinho amarelo, laranja, sei lá, verde, limão, né? Ó, e coloca a característica do que é ser movimento retilíneo uniforme. A característica diz respeito a esse U, Ah, professor, e esse U significa o quê? Significa uniforme. E quem é que é uniforme nesse MRU? É uniforme a velocidade, como o Isaac bem disse. A velocidade. Ah, professor, e o que significa ser uniforme? A velocidade vai ser uniforme. A velocidade vai ser o quê? O que significa ser uniforme? E aí? Padrão igual. Padrão, igual, mesma coisa, não muda, não varia, sempre é a mesma, o mesmo valor. Então, a velocidade sempre é constante, CTE. Olha aí, gente.
por incrível que pareça. Toda vez nas aulas de física, a gente escreve aqui CTE, e alguém pergunta, tá, professor, que termo é esse técnico da física? É um termo técnico da física? Não, gente, isso aqui é a abreviação de constante. Vamos escrever a palavra aqui, por extenso, completo, né? Constante. A abreviação CTE, constante. Então, a partir de agora, acabei de dizer, né? Daqui a 2 anos, lá no Enem, quando forem fazer, por incrível que pareça, vai ter essa questão. Qual é a característica principal, a mais importante característica do MRO? A característica é qual? Valendo um ponto. Quem é que diz? Qual é a característica? Velocidade. Que a velocidade é o quê? Constante. Velocidade constante. Show de bola. Olha lá, o Thiago também abriu o microfone. Show de bola. Então, gente, sinceramente é isso. Por incrível que pareça, o aluno atento, o aluno estudioso, o aluno dedicado, o aluno aplicado, ele vai estar atento a esses detalhes. MRO, o professor acabou de dizer, existem 2 tipos de movimento. Basicamente, estamos estudando nesse momento agora, movimentos retilíneos. Dentro dos movimentos retilíneos, nós temos 2 situações, 2 casos. Ou ele é movimento retilíneo uniforme, ou ele é o movimento retilíneo do outro tipo. Movimento retilíneo uniforme, a característica é o U de uniforme. E uniforme significa ser o mesmo, ser igual. Mas quem é que é o mesmo? Quem é que é igual? Tá, a gente está falando de grandezas. Grandezas cinemáticas. A grandeza que nós vimos foi espaço, tempo, velocidade e aceleração. Dessas 4 grandezas, no MRO, a grandeza que é constante, que é igual, que é uniforme, que é a mesma, é a velocidade. Então, acabou-se a aula. A aula, basicamente, é isso. Tá, professor? Em 3 minutos dá para o senhor ter falado isso sem ter moído tanto. Então, é entender isso. É você estar atento a isso. Movimento retilíneo uniforme, a característica principal é que a velocidade é constante. Ou seja, não muda. Aí eles vão colocar lá no Enem. Preste atenção à questão. Eles vão perguntar lá no Enem. Situação. Eu vou daqui para Campina Grande, lá na pista, na BR, BR-230. Vou daqui para Campina. Saio de João Pessoa com a velocidade de 100 km por hora. Se eu estou a 100 km por hora no movimento uniforme, no movimento retilíneo uniforme, logo depois a minha velocidade tem que ser quanto? E aí? 100? 100, Thiago. Parabéns. Porque se é uniforme, professor, o senhor acabou de dizer que tem que ser o mesmo, tem que ser igual, não pode mudar, não pode variar. Se uma vez ela foi 100, ela tem que ser 100 até o final, a vida toda. Então é aquela situação em que o carro, o móvel, o que for, o planeta, quem for, tem que ter a mesma velocidade. A vida toda. Sem mudar. Não, mas ele foi e viu um quebra-mola, tem que desacelerar. Não, velocidade uniforme não muda. Nem aumenta, nem diminui. É o mesmo valor, o valor igual a vida toda. O mesmo valor a vida toda. Velocidade constante. Vamos lá. Ah, professor, no movimento retilíneo uniforme, a característica é que a velocidade é constante. Vamos agora para o segundo tipo de movimento. Segundo tipo de movimento, já adiantei para vocês. É chamado como? M de quê? Movimento. Movimento. R de quê? Retilíneo. Retilíneo. Mas só que agora vai ser movimento retilíneo o quê, professor? Alguém adiantou no chat. Quem é que quer falar agora? Circular. Movimento circular. Foi quase, Vinícius. Mas o aluno que está atento, logo de cara, ele descarta esse tipo de movimento. Mas parabéns pela participação, Vinícius. Por que eu não posso ter movimento circular agora? Porque eu estou nos casos de movimento retilíneo, Vinícius. Entendeu? Então, por enquanto, mas parabéns, show de bola a tua participação. Você já antecipou aulas seguintes. Por enquanto, Vinícius e demais colegas, estamos nos casos do retilíneo. É sempre uma reta. Não vou estar girando, não vou estar rodando. Ah, é um movimento retilíneo, é sempre uma reta. A trajetória que ele percorre é uma reta. Ele não vai fechar um circuito, né, ó, girando, rodando, como lá na corrida de Fórmula 1, na corrida de Indianápolis, né, ó, que é girando lá, um circuito fechado. Então, movimento retilíneo, mas eu quero saber, esse segundo, botar lá no chat, eu quero ver aqui no microfone. Movimento retilíneo o quê? É uniformemente, professor? Uniformemente, mas continue, Vinícius, é só ler lá no chat.
no chat que já colocaram. Variado. Variado. Parabéns, show de bola. Então vai ser o NRUV, show de bola. Mas participou também quem colocou no chat. Quando terminar a aula, eu vou ver quem foi. Então, gente, todas essas participações estão sendo acumulativas. Tem gente aí que está duvidando. Ah, mas será que ele bota mesmo? Será que ele vai colocar mesmo essa nota? Quando chegar o Google Classroom, tem gente que vai ficar sem nota. E, lamentavelmente, por ter não participado. Então, gente, é correr atrás. Sinceramente, abrir um microfone uma única vez e professor, não precisa estar certo, não precisa... É falar, participar. Vamos lá. Segundo tipo de movimento é o quê? Movimento retilíneo, uniformemente variado. Então, aluno estudioso, aluno aplicado, ele vai colocar, anotar essa legenda. O que significa NRUV? NR, professor, já sei, é movimento retilíneo. Mas a diferença no primeiro caso é que aqui era só uniforme. Já esse daqui vai ser uniformemente variado. Uniformemente variado. E o que significa ser uniformemente variado? E aí? Alguém quer Ele arriscar? vai variar? Vai variar. Parabéns. O William lá colocou no chat. Show de bola, William. Já finalizou geral, o Thiago também. Mas aqui vai variar. Mas observe. Tá, professor? Vai variar, porque tem um V de variar. Movimento retilíneo uniformemente variado. Alguma coisa vai variar. Mas tem alguma coisa outra que ainda permanece constante. Então, observe que nesse movimento aqui, eu vou ter simultaneamente duas situações que requerem atenção, importantíssima. Uma vai estar uniforme, ou seja, constante, sem variar, e outra vai estar variando. Professor, quem é que vai estar variando, quem é que vai estar uniforme? Quem é quem? Vá lá para as grandezas. Quais são as grandezas cinemáticas que nós temos? Espaço, tempo, velocidade e aceleração. Então, eu quero saber, dessas quatro, esse tipo de movimento retilíneo uniformemente variado, está O dizendo, tempo. uma delas vai ser uniforme e a outra delas vai ser variado. Já dei a dica. O rapaz lá disse o tempo. Não, o tempo não. O tempo sempre está mudando. É um fluxo contínuo, sempre vai estar mudando, certo? Sempre vai estar mudando. Não tem como parar o tempo. Tem até a música lá. O tempo não para, não é? O tempo, então, não muda. Não para. Sempre está Velocidade. variando. Como, Isaac? Velocidade. Velocidade. Show de bola, Isaac. Então, olha lá. A velocidade e a aceleração. Já disse a resposta para vocês. Para dizer a velocidade. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com essas duas. A velocidade e a aceleração. Mas quem é que vai estar Quem é que vai estar uniforme e quem é que vai estar variando? A velocidade vai ser uniforme ou vai estar variando? A aceleração vai ser uniforme ou vai estar variando? Como é, Isaac? Diga lá. A velocidade é uniforme e a aceleração é variando. Eita, rapaz. Se você... E aí, mais alguém quer... Mais show de bola, Isaac. Parabéns. Participação nota 10. Se vocês tivessem assistido lá a aula de aceleração, que a gente tinha dito, definição de aceleração. O que significa aceleração? Qual é a formulazinha de aceleração? A aceleração é igual ao quê? Me diga qual é a fórmula de aceleração. Fizeram uma prova, um simulado de aceleração. Como é que se calcula a aceleração? Aceleração é o quê? A fórmula. Delta V sobre delta T? Pronto, Carol. Show de bola. Olha lá. Delta V sobre delta T. Olha lá, Isaac, para você estar atento. Tá, professor? Por definição, só tem aceleração se tiver o quê? Se tiver o quê? Variação de velocidade. Então, é uma definição. Para que haja, para que tenha aceleração, a minha velocidade tem que estar mudando. Porque se o camarada for a vida toda com velocidade constante, ele não está mudando, ele não está acelerando. Ele nem aumenta e nem diminui. Ele nem acelera e nem desacelera. É a vida toda constante. Para que acelere, lá na corrida de Fórmula 1, o locutor lá, o narrador, diz o seguinte: o carro para ultrapassar o outro, ele começou a acelerar. Se ele começou a acelerar, ele vai estar aumentando a velocidade, ou seja, variando a velocidade. Então, gente, por definição, nunca mais pode esquecer isso. A aceleração é ter variação de velocidade. Então, a pergunta aqui, quem é que está variando? O uniforme é quem e variando é quem? E aí? Ninguém? Variando, gente. Variando é a velocidade.
A velocidade, ela está variando. A velocidade, ela está variando. Alguma pergunta? Se ninguém tem uma pergunta, se ninguém tem uma dúvida, então eu vou fazer uma pergunta agora. Por que a velocidade tem que estar variando? Pergunta de Enem. Vou colocar no simulado. Por que a velocidade tem que estar variando? E aí? Ninguém? Rapaz, eu acabei de falar. Por que a velocidade tem que estar variando? Porque tem o quê? Porque possui aceleração. Olha lá. Que bom, Vinícius, o outro lá, o William no chat, né? O chat sempre salvando. Parabéns. Então, olha lá. Gente, tem que ter. É uma obrigação, uma necessidade que a velocidade esteja variando. É necessário que a velocidade esteja variando, mudando, ou aumentando ou diminuindo. Não importa se aumentando, mas ela tem que estar variando. Por que é preciso, professor, velocidade variando? Porque tem aceleração. Se tem aceleração, por definição, tem variação de velocidade. A velocidade está variando. A velocidade vai estar variando, em consequência, se velocidade está variando, se velocidade está mudando, vai ter o quê? Velocidade mudando tem o quê? Aceleração. Aceleração, Tiago, show de bola. Em consequência, tem aceleração. Mas só que não é uma aceleração qualquer. É uma aceleração específica. E essa aceleração vai ser aceleração o quê? Essa aceleração tem que ser o quê? O que Uniforme. Uniforme, Tiago, show de bola. Olha lá agora, nota 10, parabéns. Essa aceleração vai ser uma aceleração especial, professor, específica. Vai ser uma aceleração uniforme. E o que é ser uniforme? Ser uniforme é ser o quê? Constante. O valor é constante, o valor é o mesmo, o valor é igual, o valor não muda, o valor não varia, o valor sempre aumenta. Então, essa aceleração aqui, professor, tem que ser uma aceleração constante, CTE. Então, olha lá, gente. Olha esse esqueminha. A gente sempre falando dos esquemas, né? Olha lá. Em consequência da minha velocidade estar variando, eu tenho o quê? Em consequência da minha velocidade variando, eu tenho o quê? Aceleração. Show de bola. Então, olha lá. Velocidade variando, professor. Por definição, velocidade variando tem aceleração. Então, nesse movimento aqui, eu tenho aceleração. Então, vamos fazer a recíproca dessa ideia. Tá, professor? Se a minha velocidade não varia, qual é o movimento em que a velocidade não varia? Em que a velocidade é constante, é uniforme? Qual é o movimento? O MRUV ou o MRU? MRU. MRU, show de bola. No MRU, a velocidade é constante, não varia. Então, se nesse caso, nesse movimento, a velocidade não varia, a velocidade não muda, a velocidade sempre é a mesma, sempre é igual, a velocidade é constante, nesse tipo de velocidade, nesse tipo de movimento, eu tenho aceleração? Sim ou não? Não. Não, show de bola, olha lá. Então, aqui, nesse caso, a minha aceleração é nula. Não existe, professor, é zero. Por que não existe aceleração? Não existe. Coloque assim, não existe. Não existe a aceleração. Por quê, professor? Porque, por definição, para que tenha aceleração, a minha velocidade tem que estar variando, mudando. E velocidade mudando é ter aceleração. Logo, se a minha velocidade não muda, não varia, é constante, eu não tenho aceleração por definição. Simples assim, gente. O aluno entendeu esse esquema, é meio caminho andado. Mais de meio caminho, 80% andado. Ah, professor, até agora eu vi só classificação de movimento. Ainda temos 11 minutos. Cadê as funções? Então, as funções, vamos agora. Quais são as funções, professor? As funções são essas. Vamos lá. Primeiro, no movimento retilíneo uniforme, temos apenas uma única função. A função é chamada função horária do espaço com relação ao tempo. Quem foi que já copiou? É para ter copiado, para ter anotado. Ah, qual é lá? O professor já deu a dica. Questão de Enem, próximo simulado. Qual é a única função horária do movimento retilíneo uniforme? Qual é a única função? Já acabei de dizer. É chamado o quê? Função horária. Que mais? Espaço. Do espaço
com relação ao tempo. Então, ó, tem que colocar na expressão esses três termos. Função horária do espaço com relação ao tempo. Simples assim. Vamos lá. A função é o tipo, a expressão matemática. Olha lá, o William já botou. Tá, o William tá cuspindo fogo, né? Metendo aço. Show de bola. Então, olha lá como é a função. Se é espaço, a função vai ter que letra? Vai começar com que letra? Espaço. S, né, gente? S de espaço. Vamos lá. S é igual a S0 mais VT. Olha lá o que o William botou no chat. S igual a S0 mais VT. Como é que se chama essa expressão? É uma expressão, uma relação matemática, fórmulazinha, como vocês chamam, né? Ó, é a fórmula física para o movimento retilíneo uniforme. Ela é chamada como? E aí, gente, quero ver. Ela é chamada como? Função horária do espaço com relação ao tempo. Então, gente, nunca mais esquecer. Olha aí. Função horária do espaço com relação ao tempo. Tem que copiar por extenso toda essa expressão, porque cai no Enem. Daqui a 2 anos vão me procurar lá o Matheus, Vinícius, Isaac, William, Carol, todo mundo. Eita, professor, como é que pode? O senhor disse e caiu. Que bom que é essa? Caiu lá a questão. Mas que bom, que é simples. Basta guardar essa expressão. Como é que é chamada essa expressão? Função horária do espaço com relação ao tempo. Já colocaram lá no chat. Ah, professor, é a famosa fórmulazinha do sorvete, Aqui, S com O só, VT. Sorvete, não é sorvete. É sorvete. A fórmulazinha do sorvete. O pessoal gosta, alguns professores aí em cursinho, né? Gostam de trabalhar física assim. Eu, particularmente, não trabalho. Mas quem acha bom, quem é para descontrair, né? Para guardar, tranquilo, fique tranquilo. Então, a fórmulazinha do sorvete. Ah, professor, a fórmula do sorvete. Para guardar, nunca mais esquecer. Mas de maneira formal, de maneira técnica, formalmente falando na física, ela é chamada o quê? Função horária do espaço com relação ao tempo. Tranquilo? Então, gente, nunca mais esquecer. Olha lá a função horária do espaço com relação ao tempo. E eu quero saber aqui, identificando termo a termo, quantos termos temos nessa nossa função? Quantos termos? E aí? Três. Tem mais, né? S, S0, V e T. 4 termos. Disseram lá no chat. Quero saber, quem é S? S vai ser quem? S0 vai ser quem? V vai ser quem? E T vai ser quem? S é o quê, gente? É o espaço. É o espaço final. Então, lembrado que nas fórmulas anteriores, nos assuntos passados, assunto anterior do simulado para trás, a gente chamava assim, ó, S final e S inicial. Não era assim? Espaço final e espaço inicial. Só que agora, para facilitar, para resumir, já que a gente vai estar trabalhando em expressões, em relações matemáticas, para a gente diminuir, sintetizar essas abreviações, a gente coloca só S. Não precisa dizer SF, é S. Espaço final. Simples assim. Aí o rapaz lá no chat já adiantou. E S0 vai ser o quê, professor? S0 é o quê? Espaço o quê? Espaço inicial. Show de bola. Espaço inicial. Então, S é espaço final. S0 é espaço inicial. E V é o quê? O que é V? Velocidade. Mais algo a mais, né? Uma característica própria. É uma velocidade do quê, professor? Já que está no movimento uniforme, essa velocidade, por definição, sempre tem que ser uma velocidade do quê? Constante. Constante. Show de bola. E o T de tempo. O T de tempo. Então, gente, acabou isso aí. Ó. O aluno quer fazer um bom Enem, um bom simulado, próximo simulado 2, tem isso a tempo. No movimento retilíneo uniforme, quantas funções nós temos? Apenas uma. Qual é a única função que temos no movimento retilíneo uniforme? Função horária do espaço com relação ao tempo. Quais são os termos? 4. S, S0, V e T. Acabou-se. Quero ver agora. Segundo tipo de movimento. Qual é o segundo tipo de movimento? Qual é o segundo tipo de movimento? Movimento
retilíneo, uniformemente, variado. Quem é que varia nesse movimento? Quem é que varia nesse movimento? Velocidade. Velocidade, show de bola. Por definição, tendo variação de velocidade, eu tenho o quê? Aceleração. Aceleração, show de bola. Mas algo a mais. Nesse Constante. movimento, essa aceleração é uma aceleração Constante. especial. Qual é a aceleração? Essa aceleração é a aceleração o quê? Constante. Constante, show de bola aí, ó. Meteu o aço, porque é uniforme. O uniforme aqui, Vinícius, é de constante, a aceleração é constante. Show de bola, acabou-se. Em 5 minutos, quero saber quais são as funções horárias que eu tenho para o movimento de uniformemente variado. Temos duas. Quais são as duas? A primeira, da velocidade. E aí, alguém sabe? Ninguém? Vamos lá, faltando 5 minutos, né? Para a gente não se deter aqui demorando, né? Vou adiantar. São duas. A função horária da velocidade com relação ao tempo e a função horária do espaço com relação ao tempo. Vamos lá. Primeiro, velocidade V igual a V0 mais AT. Tá aí. A primeira função. Quero saber, como é que chama-se essa função aí? Tá aqui a cola. Olhem lá para a cola. Colando aqui, ó. Eu já dei a resposta na primeira. Então, a partir da primeira, você vai colando, rapaz. Vai colando aí, ó, para a segunda, para as seguintes. Como é que chama essa função? Função, o quê? Horária. Aqui era do espaço, professor. Será que é porque começava com o espaço? É claro, né? Ó. Da função horária do espaço. Já aqui vai ser a função horária de quem? Velocidade. Velocidade, Thiago. Show de bola, Isaac lá também. Então, gente, é simples assim. Essa daqui é a função horária do espaço com relação ao tempo. Essa daqui vai ser a função horária da velocidade com relação ao tempo. Simples assim. Função horária da velocidade, quero ver quem vai anotar. De propósito, não vou colocar aqui no quadro para você anotar aí a sua anotaçãozinha. Função horária da velocidade com relação ao tempo. Quem é V? V é quem? Aí cola aqui, ó. Quem é V? Velocidade final. Final. Quem é V0? Velocidade? Velocidade inicial. Inicial. Quem é A? A aceleração e T tempo. Acabou. Simples assim. Ah, professor, por que tem duas velocidades? Por que tem duas velocidades? Quero ver agora. Questão de Enem. Por que tem duas velocidades? Variado. Tá variando. Está variando, porque ela está mudando. Não pode ser um único valor, professor. Não pode ser o mesmo valor, professor. Não pode ser um valor sempre a vida toda a mesma coisa igual. Ela tem que variar. Então tem que ter um antes e um depois. Então ela está mudando, simples assim. Então a função horária da velocidade com relação ao tempo. E a segunda função horária é a do espaço com relação ao tempo. Pessoal aí, ó, já disse como ela é chamada de maneira formal. De maneira técnica, formalmente na física, é chamada função horária da velocidade com relação ao tempo. Agora, de maneira descontraída, alguns professores em cursinho, eles chamam. É a forma do vovô é ateu aqui. Vovô. VV, vovô é AT. Vovô é AT. Vovô é ateu. Alguns dizem isso. É a forma do vovô é ateu, professor. Forma do sorvete, forma do vovô é ateu. Então, só para descontrair, né? Guardem aí. É óbvio que lá no Enem, não vai dizer, a forma do vovô é ateu, é a forma do sorvete. É óbvio que não. Função horária do espaço com relação ao tempo, função horária da velocidade com relação ao tempo. E faltando o último minuto aqui. A última função vai ser chamada função horária do espaço com relação ao tempo. Também a mesma. Só que essa daqui é do espaço com relação ao tempo para o MRU. E essa outra vai ser do espaço com relação ao tempo para o MRU-V. Então, vamos lá. Como é, professor, essa última forma? S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Acabou. Aí. E aí? Boazinha essa última forma? É grande? A bichona aí é grande? E aí, gente? Olha aí a forma. Nunca mais esquecer. Como é que é chamada essa última forma? Função horária de quem? Do espaço com relação ao tempo. É exatamente a mesma nomenclatura. Mas alguém pode perguntar, tá, professor, são duas funções horárias do espaço com relação ao tempo? Qual a diferença dessa para essa? Essa daqui é a função horária do espaço com relação ao tempo para o MRU. Essa daqui é a função horária do espaço com relação ao tempo para o MRU-V. E aí, gente, tranquilo? Entenderam? Alguma pergunta? Atividade para casa.
a mesma coisa que eu fiz aqui, olha, identificando termo a termo, quero que façam para casa, identificando termo a termo aqui na função horária da velocidade e na função horária do espaço. E mais, definindo aqui como é o nome de cada uma, a classificação, como é chamada cada uma. Função horária da velocidade com relação ao tempo, função horária do espaço com relação ao tempo para o MRUV. Identificando termo a termo. Tranquilo, gente? Só identificar aqui, ó. Quero ver. S, o que é S? Espaço. Espaço, mas é espaço o quê? Final. S0, o que é S0? Espaço inicial. Inicial. V0, o que é V0? Velocidade inicial. A, o que é A? Aceleração. T ao quadrado sobre 2. Então aqui você vai multiplicar a aceleração pelo tempo, mas o tempo ao quadrado, dividido por 2. Ei, gente, é isso aí. Show de bola, 9-1. Alguma pergunta? Próxima aula. A atividade que eu quero ver é denominar como é o nome dessas duas funções. E além de denominar, identificar termo a termo. Quem é V, V0, A e T. Quem é S, S0, V0, T, A e T. Tranquilo? Próxima aula, a nota vai ser essa atividade. Tranquilo, gente? Alguma pergunta? 9-1, dúvidas? Não, tranquilo. Isaac, show de bola. Tiago, Vinícius, a moça Carol, William lá no chat, todo mundo que está participando, olha, parabéns, 9-1. Então, gente, vou colocar essa aula lá na plataforma dos vídeos, né? Não posso dizer aqui como é chamada essa plataforma, porque senão vai ter que pagar lá o royalties, né? Ei, gente, parabéns a todos, boa sorte, bons estudos. Qualquer pergunta, quero ver lá na plataforma, perguntinha, tirando dúvida, interagindo, porque essa interação é a sua participação. A sua nota é a sua nota qualitativa, tranquilo? E aí, gente, parabéns, bons estudos, boa sorte, até mais, tchau para todo mundo. Valeu, professor. Valeu, Thiago, Isaac, Carol, a moça aí, todo mundo. Valeu, professora Carmélia, até daqui a pouco, né, na próxima aula. Tchau, tchau.